Olá, benditos! No capítulo anterior, nós vimos que Deus simplesmente usou a provocação de Satanás para levar Davi e toda a nação de Israel para um propósito maior. Quando Davi ofereceu o holocausto e Deus enviou o fogo do céu sobre o sacrifício, ele entendeu que o próprio Deus havia santificado aquela eira. Isso porque a eira de Ornã, comprada por Davi, se tornaria o local da construção do templo do Senhor. Então, pegue sua Bíblia e vamos ver mais detalhes sobre esse assunto. A decisão de Deus de estabelecer o seu altar e o templo no alto do Moriá, em Jerusalém, afetou toda a história, pois esta montanha tornou-se o foco da Cidade Santa, onde Jesus foi crucificado, e continuará afetando a história, pois de Jerusalém um dia ele governará as nações da terra. A partir dessa certeza, Davi começou uma grande tarefa. Deu ordem para que fossem reunidos os estrangeiros e um grande número de trabalhadores, cortadores de pedras, pedreiros, carpinteiros e peritos em todo tipo de trabalho, cerca de 150 mil homens, para que preparassem pedras lavradas. Ele também ajuntou muito ouro, prata, ferro, bronze, madeira de cedro, que era a melhor madeira da época, tudo para a construção da casa de Deus. Davi tinha uma visão muito clara do que seria o templo e do que seria necessário para a sua construção. Salomão ainda era muito jovem e inexperiente, por isso Davi providenciou os materiais, os trabalhadores e as condições essenciais para a construção de um templo para o Senhor que fosse magnífico. Então Davi chamou seu filho com a intenção de preparar sua mente e seu coração para as duas grandes responsabilidades que Salomão estava prestes a assumir: a construção do templo e a dinastia davídica, que ele daria continuidade após a morte de seu pai. É interessante como Davi estava em paz com a ideia de que ele mesmo não poderia construir o templo e se contentou em passar a visão e preparar o caminho para que seu filho o construísse com sucesso. Essa é a imagem de um homem que, em meio ao estresse e à adversidade, encontrou o seu caminho para a calma e a segurança do seu lugar no plano de Deus. O cronista estava empenhado em garantir o apoio à construção do segundo templo de Jerusalém em seus dias. Não havia estímulo mais apropriado do que o exemplo dado por Davi, quando fez os preparativos para a construção do primeiro templo na sua época. Os capítulos 1 e 2 do livro do profeta Ageu registra o mandamento dado pelo Senhor aos judeus para que eles renovassem seu empenho de construir o templo de Jerusalém, pois o primeiro templo havia sido destruído na ocasião do cativeiro babilônico. Davi compartilhou com Salomão sobre seu desejo de construir o templo e como Deus o havia proibido, por ele ser um homem de guerra. O Senhor queria que o templo fosse construído a partir da vitória e não no meio da luta. Queria um homem de descanso, de paz, para construir sua casa. Por isso, havia escolhido Salomão para esse serviço. Veja que não foi uma sugestão ou uma ideia oferecida a Salomão, era um encargo sagrado que ele deveria cumprir. Davi advertiu Salomão para permanecer fiel a Deus e à sua palavra. Davi sabia que Salomão não poderia ser forte e corajoso sem comunhão obediente com Deus. Só assim ele prosperaria em tudo que fizesse. Davi levou a sério sua missão de preparar o caminho para o seu filho, trazendo segurança, paz e muitas riquezas para a nação de Israel. Com essas vantagens, Salomão poderia edificar a casa do Senhor tranquilamente. Davi é um excelente exemplo de alguém que trabalha em segundo plano, que recebe pouco ou nenhum crédito por seu trabalho, mas o trabalho não pode ser feito sem ele. Veja só,
Ele reuniu os materiais para a construção, conquistou a paz com as nações vizinhas de Israel, encontrou e comprou o local para construir o templo, estabeleceu os planos para o templo e ainda organizou e comandou a administração dos servos que construiriam o templo. Porém, ninguém chama o templo de Davi. Todos se referem a ele como Templo de Salomão. Parece que todo o crédito pela belíssima construção vai para Salomão, mas essa possibilidade não parecia ser um problema para Davi, porque ele era um homem segundo o coração de Deus. Veja só, se você iniciou algum trabalho para Deus que por algum motivo não foi concluído como era o desejo do seu coração, não fique triste. Creia que você está preparando o caminho para alguém que vem depois de você. Davi sabia que um líder, mesmo um grande líder, não era suficiente para realizar uma grande obra. Provavelmente Salomão já havia sido apontado como corregente de Davi nessa época, pois Davi deu ordens a todos os líderes de Israel que ajudassem seu filho. Veja que quando Deus chama um líder, ele também chama outros líderes para ajudar. E o capítulo termina com uma ordem interessante de Davi. Ele disse: agora disponham o coração e a alma para buscar ao Senhor seu Deus. É interessante que Davi deu essa ordem no contexto do trabalho e não no contexto da devoção a Deus. Isso significava obediência ativa ao comando divino, mesmo em meio a uma grande construção. O cronista enfatizou o legado de Davi e a missão de Salomão de construir o templo, e com certeza isso se tornaria de longe a maior realização de Salomão. Quando ouvimos o nome de Davi, é possível que a primeira coisa que nos venha à mente seja Batseba e os pecados do rei. Mas o cronista apresenta Davi como o empreendedor, o homem que arriscou a vida a fim de ajuntar riquezas para a construção do templo para a glória de Deus. Ele é um grande exemplo para os cristãos de todas as idades que desejam viver para Cristo de modo produtivo e deixar um legado de bênçãos espirituais. E no capítulo de amanhã, vamos encontrar Davi já velhinho, mas ainda empenhado em deixar tudo pronto para a construção e o bom andamento do templo do Senhor. Desta vez, seu foco será a orientação aos levitas. Não perca! Até lá!